Boa tarde a todos. Hoje a gente começou um pouco mais atrasado porque não teve jeito, né? A internet não entrava, nada funcionava direito, aí sabe como é que é, né? Oi, Reis. Paz e bem, Reis. Sabe, Reis, eu tive dificuldade de entrar hoje, sabe? Mas tá tudo bem. Conseguimos, entramos, né? E vamos fazer uma reflexão aqui, uma atualização desse Djalma Duraci, paz e bem, né? Uma atualização desse nosso evangelho de hoje, né? Do que ele significa para nós. Né? Tive certa dificuldade de entrar hoje, sabe, Djalma? Mas entrou. Aqui entrou. Né? Padre Ricardo Dias. Ô, Padre Ricardo, tudo bem? Padre Ricardo Dias, para quem não conhece, é uma pessoa, um amigo meu lá de Niterói, da Pastoral da AIDS de lá. Né? Rita, paz e bem, Rita. Fazia tempo que eu não via Padre Ricardo. Com esse negócio também do isolamento, a gente está todo mundo em casa, trabalhando em casa. E eu estou trabalhando em casa, né? Então já viu, né? Se eu não ficar aqui, fico aqui direto até mandarem eu voltar. Denise, paz e bem, Denise. Hoje a gente tem uma leitura interessante. Né? Novamente é interessante porque em nossos horários não tem batido. Padre Ricardo, eu vou falar para o senhor que é interessante uma coisa. Quando eu fiz a primeira live, eu fiz às 15h30. 15h30. Ninguém deve estar fazendo nada, o pessoal já almoçou, está tranquilo. Um engano meu. Milhão de coisas às 15 horas, às 16 horas. Então, se eu soubesse que às 15h30 era tão competida assim, eu não tinha feito às 15h30, né? Mas é interessante que a gente já leu um texto correlato desse, né, em Mateus. Hoje a gente está lendo com uma outra visão, né, com outro detalhe. Né, mas é importante, acho que é importante isso aqui, porque isso tem uma aplicação direta na vida da gente, sabe? Tanto na vida espiritual, quanto na vida pastoral. Né, acho que tem aqui algumas coisas importantes. Né? Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós? Então, nós acabamos o momento da acolhida. Eu vou fazer a leitura do Evangelho e depois uma reflexão. Né? Quem quiser pode participar, pode questionar, não tem problema nenhum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhe ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama, e os odres se perdem.
Vinho novo deve ser colocado em odre. Deseja o vinho novo porque diz: o vinho velho é melhor. Palavra da salvação. Enquanto eu estava aqui lendo, entrou a Fátima, o Algarte, o André, entrou o Cadu e entrou a Mary. Paz e bem para todos, né? Mary, minha filha, Cadu, meu filho, meus beijos para vocês. Sabe, pessoal, essa leitura é uma leitura muito importante, seja para a nossa vida espiritual, seja para a nossa vida pastoral e até para quando você vai exercer uma missão na igreja, né? Por quê? Porque nós temos aqui um grande confronto. E pior é que é um confronto mesmo. Porque quando você tem uma diferença de ideias, quando você tem uma diferença, uma diversidade, isso não é um problema, né? Então, por exemplo, se eu aqui gosto de rezar o terço mariano e a Mary gosta de rezar o terço da misericórdia, não dá problema, né? Oi, Diane, paz e bem. Então, assim, a gente tem que ficar tranquilo, porque a diversidade é boa. Ah, Bernardo, eu sou uma pessoa que o meu carisma é grupo de oração. Ótimo, o meu carisma é ótimo, né? O meu carisma é pastoral da AIDS, ótimo. O meu carisma é pastoral da família, ótimo. Não tem problema, porque aqui nós estamos falando de diversidade. Enquanto nós estivermos com a diversidade, está ótimo. Porque a diversidade de dons que o Espírito Santo dá à igreja é o tesouro para a igreja, né? As diversas formas que nós temos de celebrar as nossas atividades é tesouro para a igreja. Porém, aqui não é isso, né? Você vê que a questão é quando você decide que a ação tem que ser uniforme. Ou que você decide que uma determinada coisa é necessariamente melhor que a outra, né? Então, por exemplo, o que você vê aqui? Chega lá os fariseus e fala assim: os discípulos de João e os discípulos dos fariseus rezam com frequência e jejuam com frequência. O seu povo não. Só sentiram ali, ó. Já sentiu dizendo assim: ó, vocês estão errados, você tem que repreender eles, você tem que pôr eles na linha. E a gente tem que entender que na comunidade judaica da época de Jesus, isso era uma grande verdade, né? A ordem era uma manifestação da divindade para o judeu da época, né? E até uma parte dos judeus até hoje acha isso, né? Só para vocês se lembrarem de uma frase que passa a fazer sentido, né? Einstein, discutindo com Bohr, né? Bohr era da física quântica, o Einstein é da mecânica, é da física da relatividade, todo mundo já ouviu falar. E o Bohr dizia: não, mas pode ser isso, pode ser aquilo, vai depender do momento. Oi, Maria Alice, paz e bem, vai depender do momento. Aí Einstein: não pode, porque Deus não joga dados. Porque para o Einstein a ordem era necessária, porque o Einstein era um judeu fervoroso, inclusive, né? Então ele entendia isso, que tem que ter uma ordem. E tanto para os discípulos de João, quanto para os fariseus, quanto para os saduceus, quanto para os mestres da lei, era necessária essa ordem. E mais, era necessário o seguimento ferrenho da lei. Eles estavam com uma religião muito engessada. Paz e bem, Maria Alice, uma religião muito engessada, muito certinha, muito tem que ser assim, desse jeito, daquela forma. Sempre tem que ser desse jeito. Se não for, não tá bom.
né? Esses dias me mandaram um videozinho, né, falando assim: olha só esse bispo dançando na missa. Eu olhei assim, e isso aí deve ser na entrada da missa, né? Aí as pessoas falam: como é que sabe? Porque o povo de Madagascar, o povo de Burundi, quando teve lá na jornada, né, Burkina Faso, eles dançavam na missa, porque a dança deles tinha um sentido. Eles tinham uma dança que eles faziam no ofertório, eles tinham uma dança que eles faziam na entrada, uma dança que eles faziam na saída. É interessante porque eles só dançavam quando era missa só deles. Se fosse uma missa que eles estivessem dividindo com outros grupos, eles não dançavam. Claramente havia ali o quê? Para aquele grupo, aquela dança tem sentido, para nós não tem. Né? Graças a Deus, que bom. O problema é quando as pessoas começam a dizer: não pode ser assim. É isso que Jesus está condenando aqui. Jesus está falando claramente o seguinte: não dá para você viver uma fé onde você engessa tudo. Porque às vezes é diferente. Às vezes há necessidade de uma coisa a mais. Tem música de fundo hoje. Daniel, eu tenho um vizinho aqui que ele toca, acho que é trombone, ou saxofone, eu não sei bem. E ele está ensaiando hoje está muito interessante. Hoje meus passarinhos não estão cantando, mas eu tenho música de fundo, né? Bom, o que é importante a gente entender que o que Jesus está falando aqui é que você não pode entender que tudo sempre tem que ser sempre do mesmo jeito. Quem aqui já não ouviu, tem que ser assim, foi assim. Tem que ser assim, porque quando eu era assim. Entende? Algumas coisas nunca vão mudar na nossa fé. Nunca vai mudar que Jesus é Deus encarnado que viveu no meio de nós como um de nós. Nunca vai mudar. Nunca vai mudar que, por exemplo, Jesus Cristo é igual ao homem em tudo, exceto no pecado. Nunca vai mudar isso. Mas outras coisas vão mudar. E o que Jesus coloca aqui é que nós não podemos ter um esquema de fé onde tudo tem que ser sempre do mesmo jeito e da mesma forma. Porque o dia que a gente não puder fazer do mesmo jeito e da mesma forma, a gente deixa de ter a nossa atividade, a gente deixa de ter a nossa fé. Entendem isso? O que Jesus está dizendo aqui é que você não pode congelar a forma como você age. Tudo se modifica o tempo todo. Por isso precisamos estar antenados para as coisas novas e preparados para as mudanças. Sim, entendo isso. Concordo, André, e digo mais. Nós devemos entender muito bem o que é central no segmento de Jesus. Né? Meio assim, o que a gente viu ontem na leitura de ontem? Né? Mais ou menos aquilo é o que é central. É central para nós que nós somos todos irmãos. É central para nós que o amor é a chave da perfeição. É central para nós que o ser humano é digno de tudo que ele possa ter feito de errado. É central para nós, como eu já falei, que Jesus é Deus encarnado que viveu no meio de nós. E é central para nós que ele veio ao mundo para salvar o mundo e não para julgá-lo. Agora, o que não for essencial, a gente vai dar liberdade. Papa João 23, né, ele, numa das encíclicas dele, ele cita uma frase, ele mesmo diz que não sabe exatamente quem é o autor, porque tem muitos autores, e que eu uso, por exemplo, no meu WhatsApp.
né? Nas coisas essenciais, unidade. Nas demais, liberdade. Em todas, caridade. Então a gente tem que entender que chega um momento em que a gente tem uma situação nova. E quando a gente tem uma situação nova, a gente não pode usar o esquema da fé engessada. A gente não pode achar que só porque uma coisa era verdade, sei lá, em 1950, é verdade agora. Não é porque quando eu era criança se malhava o Judas que a gente tem que continuar malhando o Judas. Isso não faz parte da fé. Não é? Ah, Bernardo, mas quando eu era garoto a gente jejuava 12 horas para comungar. E hoje se pede 1 hora. Mas é muito pouco, não. Porque não é o tempo que você jejua que faz a diferença, é a sua disposição de dizer, neste momento eu vou fazer um jejum, eu vou abrir mão de comer para me preparar para receber a Eucaristia. Né? Ah, eu quero fazer abstinência, mas sexta-feira eu quero fazer uma abstinência, mas eu não sei se eu vou conseguir por causa disso, por causa daquilo outro. Né? Nós temos que pensar sempre que talvez seja melhor um ato de caridade no dia a dia do que fazer um jejum por fazer. Aí eu vou fazer o jejum de carne, eu vou comer lagosta. Né? Me desculpa, né? Esse jejum está meio furado, né, pessoal? Você não come lagosta todo dia. Aí você deixa de comer carne e come lagosta. Né? Em vez disso, era muito melhor que você comesse carne, pegasse a diferença e desse para um grupo que estivesse precisando aí para alguma coisa. Reis, concordo em gênero, número e grau. Mas boa parte de nós temos uma fé engessada e sacralizada. Sim. Sim, eu não sei se você estava na live que eu falei de uma coisa que o França Miranda fala, que é a tentação farisaica. Né? Existe na igreja uma tentação farisaica, uma tentação de ser fariseu. Né? Não, eu não quero ser fariseu, não. Ah, não. Mas a pessoa tem que chegar na missa 1 minuto antes, senão não pode comungar. Mas se ela atrasou na missa porque ela estava cuidando do pai dela? Se ela atrasou na missa porque ela foi acudir um faminto no meio da rua? E se ela atrasou na missa porque ela dormiu mal aquela noite cuidando do esposo, da esposa ou do filho? Mesmo assim a pessoa está errada? Né? Essa fé engessada, né? Falam que tem que esperar 15 minutos depois. É o que eu estou falando, é exatamente, Algarte, que eu estava falando aqui, né, Algarte, que é a fé engessada, né? É a necessidade da regra, da coisa, e você não vê o caso, né? São Tomás de Aquino, ele fala, eu estou tentando me lembrar onde, eu tenho que pegar a Suma Teológica de novo para achar isso. Ele fala que nenhum princípio moral se aplica a todos os casos particulares. Não é? Como ele também fala que de um caso particular não pode sair um princípio geral. Mas o que é importante a gente entender é que a gente tem que parar de ficar com esse negócio de manter a nossa vida sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, sempre do mesmo entender, né? André Pombo, verdade, até porque os idosos não aguentam ficar tanto tempo sem comer. Tem que se adaptar de acordo com cada um. Na verdade, André, se a pessoa tem dificuldades, né? O Padre Ricardo está aí, ele pode confirmar isso, eu falo isso, né? Eu tenho paroquianos, por exemplo, que tomam insulina.
Né? Quem toma insulina não deve ficar de jejum. Então avisei para eles, vocês não fiquem mais de jejum, vocês comam. Né? Não comam durante a celebração, mas não venham para a celebração em jejum. Antes de sair de casa, comam alguma coisa. Né? Porque a saúde da pessoa é superior ao jejum. Né? Na minha paróquia de origem, Faulo Reis, ensinava que para comungar devia-se chegar nos ritos iniciais. É isso que eu falo, tá entendendo? É essa fé engessada. Quer dizer que o ministro não pode dar comunhão, porque o ministro não celebra a missa. Né? O diácono não pode fazer celebração da palavra e dar comunhão, porque ele não celebra a missa, então não tem isso. Né? Entendem isso? Esse é o problema, e esse problema vai muito além disso, tá, pessoal? Vai muito além da liturgia. Né? Eu conheço gente que já veio perguntar para mim, né, se quem tem HIV pode comungar. Mas, Bernardo, quem tem HIV pode comungar? Por que não poderia? Bernardo, sabe como é que é, né? Ele tem HIV, né? E daí, né? Entende? Porque a pessoa acha que quem tem HIV pegou HIV necessariamente porque pecou. Lá de trás, né? Não, mas ele pode ter pego por via sexual. E quem te disse que se isso aconteceu, quem te disse que ele já não se confessou com o padre já não perdoou ele? Quem somos nós para ficar vigiando a fé dos outros? Eu digo que a missa não é o centro da nossa fé. A missa deve nos impulsionar para o bem. Boa colocação, né? Eu até falei, eu tenho uma fé minha, uma dessas lives minhas que eu falo de fé integral. Eu acho que a missa é o momento da gente se fortalecer para sair, né? Ser luz do mundo, ser sal da terra, ser fermento na massa, né? Que são as imagens que Jesus usa, né? Fernando, e mesmo que pegou no ato, quer dizer, o ato pecaminoso, né? Houve arrependimento. Sim, pode ter havido arrependimento. Perfeito, exatamente isso. Oi, Maria Lúcia, paz e bem, exatamente isso, né? É isso que eu falo, a gente não pode tornar a nossa vida um julgamento dos outros, uma coisa dos outros. Padre Ricardo, o jejum revela o tempo de expectativa ou preparação. Terminado esse tempo de preparação, é tempo de festa. Jesus concorda com o argumento dos seus adversários, de que os discípulos de João e os fariseus, sim, claro, né? É exatamente isso, né? É muito interessante, algumas pessoas ficam discutindo às vezes comigo, tem que fazer jejum na Páscoa. Eu olho assim, como assim fazer jejum na Páscoa? Né? Eles necessitavam de fazer jejum, pois era o tempo de espera deles. Exatamente, Padre Ricardo, concordo com você. Mas é exatamente a visão das pessoas que não conseguem notar as diferenças, né? O fariseu, ele não conseguia entender que ele estava diante do Messias. Né? E por não entender que estava diante do Messias, ele jejuava. Né? Como Jesus fala, depois que eu me for, né? Depois que eu morrer, for ressuscitado por Deus Pai, né? Ascender aos céus, eles vão jejuar, porque eles vão estar na expectativa de novo. Né? Eu acho que a gente tem que entender cada momento, cada detalhe, né? Nós não podemos achar que nós vamos pegar Jesus do jeito que Jesus e colar perfeitamente na lei judaica. A gente vai ter que mudar algumas coisas. Jesus, o noivo, já estava presente. O noivo veio para celebrar as núpcias, exatamente. Né? É uma coisa que a gente não vai, né? Por exemplo,
O judeu guarda o sábado, nós guardamos o domingo, né? Nunca nós vamos poder pegar perfeitamente o ensinamento de Jesus e aplicar perfeitamente na lei de Moisés, porque a lei de Jesus, ela complementa, ela leva a lei de Moisés à plenitude. Então a gente vai ter que fazer alguma concessão. A gente vai ter que mudar algumas coisas, né? E aqui é muito interessante que a gente tem assim que saber o que eu estou celebrando. Eu acho que essa questão legal que o Padre Ricardo trouxe, né? Com Jesus presente, eles estavam celebrando as núpcias, né? Jejum para comungar é 1 hora antes de receber a Eucaristia, exatamente, né? Mas o senhor pegou a época que eram 12 horas, Padre Ricardo? Conheço gente que era da época de 12 horas. A missa tinha que ser de manhã, porque a pessoa ia dormir e comungava logo cedo, senão ela tinha que passar uma parte boa do dia sem comungar, né? E algumas pessoas tinham problemas, e a igreja dispensava essas pessoas. Porque como o padre falou, o padre Ricardo falou, é para a gente se preparar para receber, né? Não, 1 hora antes. Na época da minha mãe era bem mais, padre. É que o senhor, como eu, é novo, o senhor não pegou isso, né? Mas eu tenho paroquiano meu que até hoje, não, mas não é mais que 1 hora, não pode fazer 1 hora, a igreja já disse que é 1 hora, a igreja disse. Ó, Maria Alice pegou, ó, 12 horas, Maria Alice pegou essa época, né? E assim, é isso que eu falo, né? Esse é o grande problema que a gente tem que mudar, né? Era 12 horas quando eu era criança, agora é 1 hora. Não fica discutindo se é 12 ou se é 1, né? O que eu acho que a gente tem que discutir é qual é a preparação que eu vou fazer, né? Não adianta você fazer 1 hora de jejum e tá com seu irmão, tá falando mal do outro, tá tramando a desgraça de um terceiro. Que preparação é essa? Né? Aí não adianta, você pode fazer 20 horas de jejum, que isso não vai resolver. Porque você não está realmente se preparando para receber a Eucaristia. Você está se preparando para fazer mal ao seu irmão. Denise também pegou a época, olha aí, ó. Né? O que nós temos hoje que pensar é quando a gente está diante de um tempo novo. Né? No Brasil, nós estamos enfrentando uma epidemia, nós estamos com uma situação absolutamente fora do normal, né? E eu não gosto desse tal de novo normal, porque eu acho que esse novo normal só vai ser novo se ele mudar alguma coisa. E só vai ser um novo normal se a gente conseguir que as pessoas se amem mais, se respeitem mais, que as pessoas cuidem mais uma das outras, que as pessoas aceitem as outras como elas são. Se o novo normal for apenas colocar álcool gel, apenas colocar máscara, a gente vai fazer isso, mas isso não é novo. Né? A gente vai estar trocou a roupa de um normal antigo. E isso não é o que Jesus pede para a gente fazer. Tá? Bom, isso era o que eu tinha para falar hoje. Né? Não sei se alguém quer acrescentar alguma coisa, alguém quer criticar alguma coisa, alguém quer dar uma opinião a mais. Né? Se alguém quer dizer que tudo que eu falei é besteira. Né? Vamos dar um espacinho aí para as pessoas poderem participar. Verdade, a preparação é importante. Estar preparado para comungar. Exatamente. E estar preparado para comungar, André, é muito mais do que estar em jejum. Né? E às vezes as pessoas, esse que é o problema, às vezes as pessoas, e isso não é que a pessoa seja má, mas é que ela acaba criando uma coisa que o que vale é aquilo. Né?
O que vale é aquele ato, e não o que aquele ato significa, né? É muito interessante isso. Se vocês algum dia virem uma missa que está Padre Ricardo e eu como diácono, vocês vão ver que num dado momento, né, na hora que ele vai fazer a consagração, ele passa o cálice para mim. Né? Quem vai olhar vai dizer, que lindo, o padre passou o cálice para o diácono. Mas aquela oferta é oferta sacerdotal. Por que ele está passando para o diácono que não é sacerdote levar uma oferta? Né? Existe um significado ali, todo especial, que a maior parte das pessoas desconhece. Né? Como Estevão, que foi o primeiro homem a verter sangue por Cristo, o primeiro mártir da igreja, era diácono, naquele momento, em memória a Estevão, o sacerdote que está em persona Christi oferece o cálice do sangue ao diácono em memória a Estevão. Né? Existe uma simbologia profunda naquele ato. Né? Mas eu já vi gente discutindo se é assim, se é assado, se é cozido, se é frito, se é bonito, se é feio. E deixa de ver a essência da coisa, o que é importante. Por isso que eu digo, a preparação para comungar é muito mais do que fazer um jejum. Sim, o novo normal é se melhorar sempre, aprender com essa dificuldade que o mundo está passando. Aliás, estão dizendo que Papa Francisco deve liberar uma encíclica nova dia 15 de setembro. Né? Justamente falando um pouco sobre isso. Vamos aguardar ansiosos. Padre Ricardo, o cristianismo é uma religião pautada no amor, no perdão, na inclusão indiscriminada de quem ama e busca amar. Nada de odres velhos, nem tecido novo em vestido velho. Isso é um acréscimo. Muito bem falado, Padre Ricardo. Gostei muito dessa sua participação. Reis, mas o diácono não é sacerdote também? Não, nós não somos sacerdotes. Só os padres e os bispos são sacerdotes. Né? Eu, o Padre Ricardo e um bispo que você queira escolher, né, recebemos o mesmo sacramento, o sacramento da ordem. Né? A diferença é que depois os padres e os bispos entram no ordo sacerdotal, enquanto nós ficamos no ordo diaconal. Né? O próprio Padre Ricardo já foi diácono algum dia. Né? Hoje tinha muita gente no centro da cidade sem máscara, gente jovem. Né? Esse que é o problema. Né? A gente tem que entender que a gente tem que se preocupar com o outro. Né? Eu já falei para outro dia uma vez que eu não uso máscara para mim. Eu uso máscara pelo meu irmão. Está entendendo? Eu uso máscara porque eu amo meu irmão e não quero correr o risco que eu passe a doença para ele. Tá? Usar máscara hoje é outra forma de dizer para os nossos irmãos, eu te amo. Né? Gostei muito da fala do Padre Ricardo aqui no final, né, sobre o que é a nossa religião. É pautada no amor, no perdão e na inclusão indiscriminada de quem ama e busca amar. E baseado nisso eu vou hoje encerrar a minha fala e vou dar a minha bênção antes de partir. Vou pedir a intercessão de um dos meus santos de devoção que fez exatamente isso, em situação muito além do que a gente possa pensar. Né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de São Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com a vossa vida. Permaneçam em paz, que o Senhor sempre vos acompanhará. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, fiquem protegidos.
Mas saibam, Deus está convosco a todo momento. Pessoal, até amanhã às 15h30, nós estamos juntos de novo. Quando terminar aqui, eu vou colocar no IGTV, depois vai para o YouTube. Quem tiver um tempinho, dá um pulo no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Tchau, tchau, pessoal.